Bom, é a primeira vez que aparece aqui no nosso contexto desse curso o tema missional. Então, para a gente poder compreender o que é liderança missional, será muito importante a gente fazer também um percurso também de compreender um pouco sobre esse conceito. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse conceito, ou se essa é a primeira vez. Então, assim, tendo ou não, é muito importante nós compreendermos um pouco o que é esse conceito missional. Porque a compreensão desse conceito vai nos ajudar na elaboração e também no debate sobre a questão da liderança missional. Então, enquanto nós conversamos aqui sobre o conceito de liderança missional, nós também vamos tendo já um ideal ou uma ideia de que perfil de liderança é preciso para uma igreja que está sendo plantada, ou igrejas que tenham a perspectiva de plantar igrejas e que tenha essa perspectiva e compreensão da sua missionalidade. Então, enquanto nós conversamos sobre o conceito, repito, nós vamos tendo assim, uma clareza a respeito do perfil de uma liderança missional. Beleza? E, se alguém quiser interromper, perguntar, nós vamos construindo também a nossa dinâmica, assim, para que vocês também possam interagir também aqui nesse debate. Belezura? Bom, vamos lá. Então, assim, do ponto de vista da etimologia, né, ou um debate sobre a palavra, né, as duas palavras, igreja missionária ou igreja missional, uma primeira aproximação desse termo é o seguinte, que a palavra missional significa relacionado à missão. E também que está envolvido com a missão, né, é o caráter da missão, da ação da missão. E missionário pertence também a esse mesmo lugar, a esse mesmo universo. A palavra missionário também, ela aponta, né, para essa dimensão, esse campo, ou seja, é ligado, pertence à missão, contribui para a missão. Então, a gente já percebe, nesse primeiro olhar sobre a etimologia do termo, que são termos, até certo ponto, sinônimos, né? Nós tomamos assim, essas duas terminologias como terminologias sinônimas. Porém, é importante fazer uma diferenciação pelo fato de que, nessas últimas décadas, particularmente a partir do final da década de 90, esse termo, o termo missional, começa a ganhar notoriedade no debate sobre missiologia, e particularmente entre os teóricos ou nas literaturas que debatem o tema de plantação de igreja, esse termo missional começa a ganhar força, né? Então, a gente coloca e levanta essa questão, né, que, a partir da década de 90, lá para o final da década de 90, particularmente com o surgimento de um livro chamado Igreja Missional, começa-se a ter esse termo muito ligado a igrejas ou grupos, segmentos que começam a debater esse tema da plantação de igreja. Ok? Então, até aí, a gente vai avançando no nosso percurso aqui e vamos conversando, ok? Bom, esse termo, então, ganha força no final da década de 80, 90, melhor dizendo, porém, é um termo que não é de todo desconhecido. Se você fizer uma pesquisa aprofundada, você vai ver um ou outro segmento utilizando esse termo antes da década, do final da década de 90. Porém, repito, a partir da década de 90, ele ganha força entre os grupos, particularmente que debatem o tema da plantação de igreja. Isso é importante, porque muitas vezes alguns grupos vão reivindicar, dizendo que, não, esse termo é um termo novo, surgiu agora. Então, esse debate histórico aí é importante para nós, nossa compreensão sobre liderança missional. Ok? Outra questão também é que, assim, esse conceito, ele é levantado e é evocado para falar sobre aquilo que é próprio da igreja. A igreja, o caráter e a razão de ser da igreja é a missão, né?
E a igreja, ela participa da missão Dei, né? Da missão de Deus. Então, justamente com esse tema missional, ele está muito ligado também com o debate da missão Dei, da participação da igreja, do povo de Deus, nesta missão que Deus está realizando no mundo, né? Então, só para lembrar o termo missão Dei, ele é um termo latino que nos lembra que a missão ela é de Deus. Deus, ele é por primazia, né? O grande missionário. Ele está realizando a sua obra missionária no mundo. E como igreja, nós somos convidados a participar dessa missão de Deus. Deus está realizando muitas coisas. A missão de Deus inclui muitas questões, muitas dimensões. E cada um do corpo de Cristo, cada igreja contribui com uma parte, ou coopera de uma forma ou de outra nessa missão que Deus está realizando no mundo. Ele está realizando muitas coisas, e é muito importante que a igreja, os cristãos, percebam nessa agenda de Deus que Ele está realizando no mundo e se insira naquilo que Deus está fazendo. Então, esse conceito de missão Dei vem nos lembrar isso, né? Da importância de nós termos discernimento como igreja do Senhor e também de nós individualmente como cristãos, coletivamente como cristãos, termos um discernimento para poder compreender o que Deus está fazendo. Fazendo no bairro onde a nossa igreja está inserida, fazendo nos espaços onde cada um de nós cristãos estamos nos envolvendo, inseridos. Deus já está realizando coisas aí e está indo adiante de nós. E é importante que nós tenhamos esse discernimento para poder compreender o que Deus está fazendo, para nos inserir nisso, para participar dessa grande obra que Deus está fazendo em diferentes lugares desse mundo, ok? Agora, como que o debate da plantação de igreja entra nesse debate, nessa discussão sobre a questão da missão Dei, né? Eu diria que plantação de igreja é uma das formas pela qual a igreja do Senhor, ela participa, né? E tem o privilégio de participar na missão de Deus. A plantação de igreja é uma das ações também que Deus está realizando no mundo. Deus está oportunizando a criação de novas igrejas. E Ele está movendo corações, alcançando pessoas, né? Ele é o agente da criação das igrejas. E Ele arregimenta homens e mulheres, Ele chama homens e mulheres da igreja do Senhor para participar desse movimento dele, né? Que é também um movimento missionário também de gerar novas igrejas, ok? Nesta dimensão, cada um de nós, igreja do Senhor, somos convidados a participar desse movimento de Deus. O professor Ronaldo Lindório nos lembra uma coisa importante dentro do que nós já temos falado aqui, né? Que plantação de igreja, né, é uma ação também que Deus está realizando no mundo. Então, é Deus que planta a sua igreja, né? Isso é muito importante, ainda mais nesse tempo de grandes metodologias, num contexto evangélico em que se busca muito metodologias eficientes para realizar A, B, C, e também se busca metodologias, inclusive, para esse debate que nós estamos aqui, que é o debate de plantação de igreja. E ele repita, essas coisas importantes para a nossa reflexão nesse curso. É Deus que planta a sua igreja, é Ele que faz crescer, é Ele que revitaliza, é Ele que multiplica, né, a sua igreja, né? Então, o termo plantador, plantadora, revitalizador, né, como também revitalizadora, deve ser considerada dentro desse contexto, né? Nós plantamos igrejas, revitalizamos igrejas, porque nós estamos colaborando nessa missão de Deus, no mundo que é criar igrejas, revitalizar novas igrejas, ok? Não é uma obra de metodologia simplesmente, não é uma obra de marketing, né?
Nós participamos da missão de Deus e realizamos esta obra pela graça, pelo poder de Deus, pela unção e direção que Deus traz às nossas vidas. É Ele que nos chama, é Ele que nos capacita para esta obra. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem aí as dissonâncias, né? Pessoas que foram bem-sucedidas nesses processos todos de plantação de igrejas e revitalização de igrejas e esquecem de quem é o agente de tudo isso. Nós não podemos ter e não podemos de modo algum esquecer de que o agente é Deus. E Ele que nos capacita e nos move, nós que estamos também com Deus em missão. Também, ligando já a questão também da liderança, é muito importante que aqueles que são capacitados por pastores e líderes, pastoras, aquelas pessoas que são capacitadas dentro das nossas igrejas, que eles também tenham essa compreensão. Porque muitas vezes, no processo de formação, você líder, você pastor, pastora, você vai capacitar a sua liderança ali, e às vezes por aprender formalmente aquela metodologia, aquele aspecto ali de como realizar, de como fazer, podem de repente se esquecer. E é muito importante que o pastor, a pastora, não esqueça nunca de lembrar que o seu ministério é eficiente porque Deus está o abençoando, mas também despertar isso na liderança, de que essa liderança que participa desse grande projeto, dessa grande obra, ela está e é eficiente porque também Deus deu dons àquela liderança. Deus está capacitando aquela liderança, ok? O professor Lindório nos lembra, então, que, na perspectiva bíblica, só faz sentido nós entendermos esses termos, plantador de igreja e revitalizador de igreja, porque Deus ele nos dá dons e distribui esses dons. E cada homem, cada mulher, cada servo, serva do Senhor na sua obra, pela direção do Espírito Santo, exerce esses dons e isso contribui na missão de Deus. E a gente faz isso de diferentes formas, né? Faz por meio do discipulado, faz através do ensino, faz através da evangelização, faz através do pastoreio e de diferentes formas que a igreja, através das suas ações ministeriais, descobre como fazer algumas ações na obra de Deus. Novamente aqui, então, o Lindório nos lembra que não é uma ação meramente de marketing, ou estratégias metodológicas, a ação de plantar igrejas, né? Mas uma ação de Deus. O assunto é espiritual, né? Então, não é preciso gastar aqui tempo para lembrar, mas apenas eu passo aqui um destaque de que esta obra, o envolvimento nessa obra de plantação de igreja, exige que o pastor, a pastora, os líderes de um modo geral, tenham uma vida de espiritualidade integral, que se dedique à oração, ao estudo da palavra, busca por discernimento de Deus. Então, por quê? Porque é uma obra que não é meramente humana. Né? Se você reunir um grupo, dizer, vamos abrir uma igreja, isso não é apenas assim, um projeto, um empreendimento meramente humano, né? Essas coisas, elas tratam de aspectos que extrapolam dimensões de nossas instrumentalidades, de nossas habilidades, de nossas instrumentalidades, enfim, né? Agora, estas coisas ajudam, Deus usa, né? Faz parte da equipe aqui alguém que é formado em engenharia, faz parte da minha equipe alguém que é formado em pedagogia, faz parte da equipe de plantadores de igreja, de líderes, plantadores de igreja, um grupo de pastores, pastoras, não tem apenas o pastor líder. Todas estas especialidades, estas habilidades que estes homens e essas mulheres têm na obra de Deus, isso vai se somar, né? Mas elas se somam e ajudam na efetividade, porque é uma obra espiritual, porque busca-se o discernimento de Deus para realizar, aonde vai, que grupo vai alcançar, estratégias para alcançar esse grupo, estudos e daí por diante, ok?
Um estudioso sobre o movimento de plantação de igreja, David Garrison, ele fez estudos sobre igrejas que crescem no mundo todo. É um estudo do final da década de 80 e também passa ali para a década de 90 também, mas assim, é interessante porque a partir dele outros estudos foram feitos. Apesar desse estudo ser já ter um distanciamento, os outros estudos que vieram pós-Garrison acabam reafirmando também um pouco daquilo que ele fala no estudo que fez, né? É legal você ver esses vovozinhos, porque eles fizeram a lição de casa, né? E depois outros vieram confirmando. E mesmo para contradizer o que eles falaram, né, tiveram que reafirmar também algumas questões importantes. Mas é interessante, eu gosto do que ele fala, porque tem confirmação também, eu diria, naquilo que nós entendemos que é perspectiva bíblica. Ok? Então, ele fala que igrejas que são plantadas no mundo todo e crescem, elas têm algumas marcas, algumas características. E aí, acho também importante a gente lembrar, né? Elas são igrejas que cresceram e que foram plantadas debaixo de oração. Então, lembrando aquilo que foi falado, né, que é uma obra espiritual. Então, a oração está envolvida em projetos de plantação de igreja. Grupos que foram movidos por Deus para criar e plantar novas igrejas, antes, durante, depois da plantação, eram grupos que estavam envolvidos em profunda oração. E se envolveram também o grupo, a igreja nascente também em oração, né? Ele diz também que eram igrejas que nasceram porque havia, por parte do grupo envolvido, uma evangelização intencional. Então, igrejas que desejam plantar outras igrejas, é muito importante se envolver as pessoas com intencionalidade no processo de evangelização. E, por intencionalidade na evangelização, é equipar, né, as pessoas, não apenas com aquela paixão por evangelizar, mas equipar também as pessoas com possibilidades, habilidades, né, ajudá-las a compreender como, por exemplo, elas podem falar da graça, do amor de Deus para a sua vizinhança, para os seus colegas de trabalho, os seus amigos, instrumentalizar a igreja e as pessoas da igreja para que elas possam evangelizar, né, repito, com intencionalidade, nos lugares e nos espaços aonde elas estão, né? Também ele diz que igrejas que foram plantadas mundo afora e cresceram, elas também foram plantações que tinham também uma intencionalidade, ou seja, foi pensado em grupos que se queria alcançar, foi procurado estratégias para alcançar aquele grupo, ou seja, não foi um simples movimento que nasceu sem uma intenção. Nós sabemos que igrejas nascem também, às vezes, sem um projeto específico. Muitas vezes, por exemplo, de um grupo pequeno, nasce uma igreja. A ideia, talvez aquele grupo pequeno fosse uma extensão da igreja, né? Mas, de repente, o grupo cresce tanto, e daquele grupo ali, naquela região, muitos outros grupos, nasce uma igreja naquela região, onde tem muitos outros grupos pequenos ou células. Aí a designação que vocês trazem, eu respeito elas, né? Mas, às vezes, também, uma reunião não intencional na casa de uma pessoa, alguém pede à igreja, ao pastor, para que vá orar, aquela reunião se torna regular, naquela reunião, de repente, pode nascer uma igreja, né? Mas Garrison diz que igrejas nascem porque há a intenção de criar uma nova igreja, de gestar uma nova igreja, né? Então, isso é muito importante, talvez, ser pensado quando se discute a questão de plantação de igreja e de uma liderança também, uma liderança que faz parte de um processo de plantação de igreja, tem que assumir essa dimensão intencional na plantação de igrejas, ok? Também ele fala que eram igrejas que tinham centralidades nas Escrituras, na palavra de Deus, né? Eram igrejas que tinham o seu fundamento na palavra de Deus. Uma liderança também local.
né? Então, todos os projetos de plantação de igrejas que ele estudou, ele pôde perceber que havia uma formação de uma liderança local que o projeto nascia, a igreja nascia, e que dava continuidade àquele trabalho, né? Isso nos faz pensar da força, né, do leigo no projeto de plantação de igreja. Muitas vezes, o projeto de plantação de igreja fica como um projeto de especialista, né? Um evangelista especialista, um pastor, uma pastora, né? Então, Gerson levanta a importância do envolvimento de pessoas não especialistas nesse projeto de plantação de igreja, porque isso dá vitalidade, né? Agora, eu sei que há configurações de igrejas que nem sempre permitem isso, mas o projeto de plantação de igreja não pode ser um projeto clerical, assumido apenas por pastores e pastoras, né? Há necessidade de entender que todos nós participamos desta obra. Nós estamos todos em missão. Todos nós somos parte do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, Deus conta com cada um de nós na missão, né? Um aspecto importante que eu não falei quando discuti o tema missional, é que esse termo ele é muito utilizado para poder também debater, na atualidade, hoje, a discussão sobre a responsabilidade missional que cada um cristão precisa ter. Por quê? Nós sabemos que, historicamente, durante um bom tempo, foi considerado que a ação missionária, a obra missionária, era objeto apenas de um especialista, né? Aí eu volto de novo a esse termo, ou seja, um missionário, uma missionária que era capacitada, e sempre que esse missionário estava envolvido em missão, ele tinha que sair do seu espaço local e ser enviado a um lugar distante, né? O termo missional também vem resgatar essa compreensão, e aí eu volto a isso, de que todos os crentes estão em envio. Assim como o missionário especialista assume uma atitude missional, cada cristão precisa também assumir uma atitude missional. Particularmente, eu não gosto dessa dicotomia, né? O missionário especializado e o cristão leigo. Eu digo que todos nós estamos em missão. Todos nós somos missionários e missionárias, seja na localidade onde nós estamos, seja em lugares distantes. Nós todos estamos participando da missão de Deus. E é muito importante ter essa compreensão para não dicotomizar essa ação, né? Repito, o termo missional surgiu, inclusive, ou foi resgatado, para lembrar isso, que a ação de evangelizar, de comunicar a mensagem do amor de Deus, não é apenas obra de um especialista, é de todos nós no corpo de Cristo. Até aqui, gente, alguma pergunta, alguma interação? A questão de que implantar uma igreja, ou revitalizar uma igreja, o projeto de movimento de uma igreja não depende só de um líder, de um pastor, pastora, missionário e missionária, mas depende de todos. Quando você é enviado para uma comunidade onde já passou pastor, pastora, 1, 2, 3, 4, 5, e a realidade permanece a mesma, porque você percebe que a mentalidade da liderança é que as coisas só vão mudar por causa do pastor ou da pastora. Depende dele, não depende de nós. Qual é o caminho para que se mude essa visão dessa liderança? Com relação a células, ou pequenos grupos, ou grupos de discipulado, como alguns falam, né? O que eu vejo, pela experiência que eu tenho, né? Tem modelos diferentes de células. Um dos modelos que é muito perigoso é o modelo em que o líder da célula ele tem autoridade absoluta sobre aqueles membros que fazem parte daquela célula, e a partir do momento que aquela célula cresce, se multiplica, formam outras células, e nessas outras tem assim uma hierarquia rígida. O pequeno, nova célula vai se vincular
obediência total àquele líder, que tem uma obediência total da célula-mãe, né? E esse é um modelo realmente muito perigoso que gera divisão entre igrejas. E isso é o que eu vi assim na prática, assim no histórico, acontecendo isso daí, né? Agora, com relação a, digamos, uma célula que tenha se formado de uma outra forma, mas as pessoas nessa célula, né, ao estudarem a Bíblia, a Palavra de Deus, com pureza de coração, com integridade de coração, perceberam que a igreja-mãe, a qual ela está afiliada, não a célula em si, mas a igreja denominacional, não está de acordo com os princípios bíblicos que ela observa, eu não acho que isso seja um impedimento ao crescimento da obra de Deus, né? Eu, nesse ponto de vista, meu parecer é como o de Gamaliel, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, né? Se for de Deus, vai prosperar; se não for de Deus, vai terminar. Só mais uma coisinha com relação a o que fazer, então, para a célula não se desviar do que foi instituído pela igreja denominacional, digamos assim, né? Onde eu moro, praticamente em cada esquina tem uma igreja, né? Metade delas são a Assembleia de Deus, né? Então uma faz concorrência com a outra, mas em cada esquina tem uma igreja diferente, né? Eu penso assim, se você vai plantar uma igreja num local onde já tem dezenas de igrejas, você tem que caracterizar bem qual a diferença da tua igreja em relação a essas outras igrejas que estão lá. Porque se a tua igreja foi igual àquelas outras dezenas, centenas de igrejas que tem na tua cidade, não abre uma outra igreja. Vai e ajuda no trabalho de alguma outra igreja que já esteja instituída. Se a tua igreja tem aquelas características próprias, né, que te levaram a abrir um trabalho lá, trabalha essas características da tua igreja institucional na tua comunidade, para não gerar as divisões. Não é algo fácil, as pessoas não se associam facilmente a esse projeto. Nas igrejas que eu tive o privilégio de pastorear em tempo integral, eu sempre tive em perspectiva, eu trabalhei muito com a questão de revitalização de igrejas, né? Então, eu sempre tive em perspectiva o meu trabalho pastoral, né? Eu nunca fui imediatista, apesar da angústia sempre me tocar, de querer ver os resultados muito imediatos, né? Então, teve situações da igreja que eu demorei 2 anos para resolver, teve situações que eu demorei 3 anos para resolver. É bem certo que as cartinhas, às vezes, de lideranças tinham expectativas um pouco maiores em relação a mim, mas eu sabia que eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu sabia para que Deus tinha me chamado. Eu sabia que Deus estava me direcionando em certos caminhos. E que em alguns momentos eu precisaria ir mais rápido, outros momentos eu precisaria ir com mais paciência, e outros momentos eu precisaria ter muito mais paciência com alguns irmãos. E na caminhada com eles, né, eu vi coisas muito bonitas acontecerem. Então, nós vamos falar aqui nesse curso sobre a questão da remissão, né, esse despertamento missionário. O professor, que vai estar depois entrando em vídeo, vai discutir um pouco melhor esse debate sobre como novamente fazer reviver essa paixão missionária no coração das pessoas, né? Mas, na minha experiência, eu diria, eu sempre olhei muitos processos em horizonte. Tinha coisas que eu conseguia fazer de forma mais imediata, tinha coisas que eu precisei caminhar muito, mas muito mesmo com as pessoas, e depois eu vi coisas muito bonitas acontecendo. O coração da gente fica angustiado, porque também a gente nessa sociedade de números, de resultados, e que tem colegas que têm sucessos, colegas e também colegas, né? Pastores e também pastoras que têm sucessos, a gente fica com aquela angústia, né? Por que ele cresce, eu não cresço? Por que aquela igreja está bem e a minha não está bem? Eu tinha angústias, né? Mas eu tinha paz no meu coração, porque sabia o porquê Deus tinha me chamado, o porquê Ele tinha me colocado naquela comunidade. Então, essa consciência desse chamado me fazia trilhar os caminhos
com rapidez quando Deus me direcionava nessa direção e com paciência quando Ele pedia para mim acalma o seu coração. Então, essa é a palavra que eu diria para você. Nessa fala a respeito das escolhas, isso eu fiquei muito inquieto, porque temos pastores, pastoras, e se tem uma coisa que nos frustra muito, que nos decepciona muito, é o processo de escolha de nossas lideranças. Aqueles e aquelas que vão caminhar junto conosco. Nós colocamos nossa vida, empenhamos oração, tempo, e mesmo assim, nós nos frustramos muito e nos decepcionamos muito, porque muitas vezes a nossa escolha, baseada em oração, não vai garantir que aquela pessoa permaneça no propósito pelo qual ela já iniciou. Ou apresentando frutos que um dia apresentaram, caminhando em concordância no temor, como um dia eles caminharam, e que fez com que nosso coração se apegasse a Ele. E se tem algo terrível no ministério pastoral, é essa decepção. E que nenhum de nós aqui está isento, os pastores e pastoras, nenhum está isento disso. Jesus foi decepcionado, embora soubesse de todas as coisas, mas Pedro o negou, Pedro vacilou demais nas escolhas, Judas, sem contar em Judas, outros duvidaram, e foi o mestre quem mesmo nas suas escolhas, ele se magoou com Pedro, está óbvio, né? Então, essas decepções e essas mágoas, nós não estamos isentos no nosso processo. Agora, não tem como a gente negar da importância do discipulado no processo de formação da igreja. O processo de formação, o discipulado, eu acho que está dissociado. Então, ainda que as frustrações venham, e nós temos que basear ainda mais a nossa vida na oração, no temendo a Deus, mas isso não vai fazer com que as frustrações cheguem a zero. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o momento atual da igreja no Brasil, de uma maneira geral, é de uma exaltação personalista extrema. E ainda mais com um contexto em que a completa relativização é um cenário propício para que essas rupturas surjam. Independente de ser igreja, eu vou usar o termo porque talvez fale melhor, independente dessa igreja ser da visão ou não, mas essa supervalorização do personalismo faz com que dentro da igreja da visão ou não, essas rupturas aconteçam. Porque é só mudar o vento que a pessoa vai dizer assim, estou com uma revelação nova, vem comigo, porque é ali que o negócio vai dar. Então, essa análise, muito mais do que ser apenas dentro da igreja metodista, eu acho, inclusive, que esse espaço, embora eu entenda a posição do irmão, não deveria ser essa para olhar para uma perspectiva metodista, mas muito mais para uma perspectiva macro, mas a gente não pode negar essa tendência de exacerbação personalista como a nossa sociedade está vivendo. A gente não esgota, mas assim, ter o privilégio de poder falar dessas coisas, eu acho que é importante nesse debate, né, porque ele nos ajuda a, por exemplo, despertar. Aqui nós temos seminaristas que estão se preparando, estão envolvidos com a comunidade, estão preparando para assumir suas igrejas, né? E esses debates levantam, sim, que esses cuidados que precisamos ter, né? E você tem razão, de fato, nós vemos um cenário hoje muito complicado. E ainda que tenhamos esses cuidados, isso acontece. Eu diria que a tua fala, a fala do Gessimar, elas são muito importantes porque elas nos chamam a esse equilíbrio de saber que existem situações, sim, que a gente sabe que são forjadas e que são construídas e que merecem cuidado, mas que também, ainda que a gente tenha todo o cuidado, toda a atenção, a gente não está isento de experimentar essas realidades. Então, a fala de vocês é importante. Bom, igrejas que crescem no mundo todo, nesse processo de igrejas, também são igrejas que têm, que eu já falei, lideranças leigas, igrejas que se estruturam a partir de lares, casas, grupos pequenos, ou células
os estudiosos desse setor, cada um usa uma designação, por isso eu coloquei ali essas múltiplas designações, ok? Não é por afirmar uma ou outra, é porque é o que aparece nas literaturas, né? São igrejas que plantam outras igrejas, que têm essa prática de gerar outras igrejas como algo saudável. Você falou, Gilson, eu diria que, por que se perdeu, né? Nós perdemos, em algum momento da nossa história, essa chama, essa paixão por gerar outras igrejas. E, em algum momento, eu diria, isso foi sendo assumido por outras ações, programas, e foi se perdendo, né? Igrejas que crescem, elas têm também uma reprodução rápida. Essa reprodução rápida não quer dizer também que você não tem que ter responsabilidade, porque, às vezes, na cobrança e na demanda, e esse termo, reprodução rápida, pode ser mal entendido e compreendido, né, de que gera igreja sem valor, sem ser saudável. Não, não é isso, né? Igrejas saudáveis geram outras igrejas saudáveis, né? E essas igrejas estudadas no mundo todo têm essa dinâmica de... Porque está no DNA delas, para usar uma linguagem que alguns estudiosos gostam de usar, ou alguns autores de literatura de explicação de igrejas gostam de usar. Então, o DNA, ela gerar outras igrejas, geram rapidamente outras igrejas saudáveis, né? E também são igrejas, aí, último item, saudáveis. Então, igrejas saudáveis geram igrejas saudáveis. Temos processos também de igrejas que não saudáveis, que às vezes geram outras igrejas e acabam reproduzindo esse processo também, e isso é muito ruim. Eu só queria, então, destacar a questão deste quadro, porque o David Garrison foi um dos primeiros que fez isso, e depois outros estudiosos vêm, como eu falei para vocês, reafirmando um ou outro ponto, unindo um ou outro ponto, por exemplo, às vezes ligando oração e adoração, ligando perfis de igrejas que também, além de ter uma evangelização intencional, tem também uma ação pública intencional também, e isso dá, às vezes, legitimidade e proximidade dela com vários outros grupos. Então, ele foi um dos primeiros, e, a partir dele, esses estudos foram se ampliando, para mais ou para menos, dentro daquilo que ele colocou como importante. É importante nós entendermos que, assim, esse movimento todo de igreja missional quer chamar a atenção a nós de que, como eu já falei, a missão, ela faz parte da vida de todo e de toda cristã. Não é uma tarefa apenas de especialista, né? O Deus que nós cremos, que é um Deus missionário, Ele enviou o seu Filho, que enviou o Espírito e os discípulos e discípulas de Deus, de Cristo, para ir em missão, e, indo em missão, fazer a obra de Deus no mundo, nos espaços onde está, nos locais de sua convivência. Hoje a professora Daniela falou no primeiro momento para nós, por exemplo, sobre a perspectiva do Evangelho, e destacou o Evangelho de Mateus, sobre a perspectiva do ID. O que é essa perspectiva? Então, todo esse movimento de igreja missional quer nos resgatar essa dinâmica que a professora Daniela nos falou hoje pela manhã, ou seja, a igreja em envio, a igreja que assume a sua missionalidade. É este o grande debate, é esta a grande questão que se quer evocar nesses dias, né? O Deus bíblico, por natureza, é um Deus enviador, um Deus missionário. O Pai envia o Filho envia o Espírito e seus discípulos e discípulas ao mundo. Dessa forma, a igreja inteira está em missão. Todos os cristãos estão em missão. Deus nunca vai nos abençoar para a gente ficar apenas nas nossas experiências, celebrando internamente como comunidade. Ele quer que outras pessoas também participem dessa grande família da fé, desse grande povo de Deus, ok? E aí, eu diria que é muito importante nesses dias, a gente que trabalha com formação de liderança, para poder formar e plantar novas igrejas, que tenha essa compreensão. A compreensão de que ela é enviada, e eu repito, né, para poder impactar a sua
vizinhança, para poder impactar com a graça e com o amor de Jesus os seus colegas de trabalho, os seus amigos, né? Estar onde essas pessoas estão, para que possa comunicar o amor de Deus. Para quê? Para poder crescer a igreja? Para poder pregar a placa de uma igreja? Não. Sim e não, né? Eu diria que não, pela perspectiva de que nós somos chamados para poder anunciar esse evangelho que traz graça, que traz libertação, que traz transformação para a vida das pessoas. Não dá para nós ficarmos com uma graça apenas para nós que fomos impactados por esse evangelho gracioso, abençoador e transformador, né? Também cremos que Deus pode transformar, assim como transforma nossas famílias, as famílias de nossos amigos, as famílias de nossos vizinhos. Assim como Deus tem nos ajudado a enfrentar as demandas, as dificuldades que nós temos em família, nós cremos que também Deus pode ajudar aquele nosso vizinho, aquele nosso amigo que enfrenta problemas similares. Assim como nós temos sido enchidos de esperança em Deus, para poder lidar com muitas outras realidades, crises, dramas, nós levamos esse amor de Deus porque cremos que Cristo, o Evangelho de Cristo, ele pode também revitalizar e ajudar pessoas a encontrar sentido e esperança na existência da sua vida. E a gente faz isso anunciando o Evangelho, a gente faz isso acolhendo as pessoas na igreja do Senhor e criando novas igrejas para que fiquem mais próximas destas pessoas e o Evangelho continue sendo pregado. O Evangelho pode ser pregado a partir de outras esferas, de outras instâncias que não a igreja? Sim, pode, né? Mas Deus usa a sua igreja, e Deus cria novas igrejas também, para poder continuar a sua obra de restauração e transformação das vidas, dos espaços, dos lugares. Nós entendemos que a salvação de Deus, ou que o Evangelho tem transformação e libertação, não somente para as pessoas, mas também para os espaços, para os lugares. Nas primeiras edições desse curso, quando eu falava sobre o Evangelho transformador, eu dizia que nós cremos, né, que a plantação de uma nova igreja também deve contribuir para mudar aquela realidade, aquele local onde essa igreja vai ser plantada. Uma igreja não pode ser apenas um elemento figurativo em determinado espaço. Ela precisa também ter inter-relação, conexão, se contextualizar com aquela realidade e participar dos dramas que tocam aquela realidade. Igreja contextual é a igreja que se envolve com os dramas e com as realidades do seu bairro, com a sua cidade, e diz, né, o porquê ela está ali. Ser uma voz profética de Deus naqueles espaços, ser um sinal de Deus, de paz, de graça, do shalom, da esperança de Deus para aquelas pessoas, para aquele bairro, para aquela cidade. Nós, quando falamos de plantação de igrejas, não queremos apenas simplesmente plantar igrejas para poder ocupar apenas o espaço daquela localidade, mas queremos perguntar em Deus, como que nós, igreja que nasce nesse determinado espaço, podemos contribuir com aquela realidade. Isso é um desafio de nós, pastores e pastoras envolvidos em plantação de igreja, e também na formação de liderança, de chamar a liderança para essa compreensão também. Lideranças missionais são lideranças que compreendem esses valores teológicos, missionais, que eu estou elencando aqui. E se envolvem na missão porque compreendem também isso, né? Que são chamados a construir igrejas, a moldar o seu caráter pelo Evangelho, porque creem que o Evangelho é poder de Deus para a transformação, não só da sua vida, mas também para a transformação do mundo. Ok, gente? Bom, aqui destaca o que eu já falei para vocês. A igreja em missão é uma igreja que tem um olhar para dentro, mas também tem um olhar para fora. E eu diria, uma igreja missional é uma igreja, inclusive, que tem um olhar muito mais para fora, né? Ela, quando ela se organiza, a sua estrutura, ela pergunta, como nós podemos organizar aqui para acolher aquela pessoa que ainda não foi alcançada pelo Evangelho? Como nós podemos reorganizar o nosso culto para poder comunicar bem e para que as pessoas que não são cristãs, não tiveram um encontro com Jesus, elas possam ter uma experiência com Deus em nossa comunidade significativa? Como que nós podemos
a partir da pregação, ter uma pregação que não reproduza simples evangeliquez, mas comunique, e a pessoa saia dali e diga, nossa, eu entendi a Bíblia, eu entendi a mensagem, eu entendi o Evangelho. Eu fui em tantas igrejas e eu nunca consegui entender, mas eu fui ali, hoje compreendi, porque a mensagem anunciada ela falou a minha realidade, ela falou o meu contexto, ela trouxe orientação para a minha vida. Como que eu posso organizar os cânticos da minha igreja de modo que esses cânticos permitam que as pessoas também tenham uma experiência de adoração, mas que também elas compreendam aquela mensagem, e aquela mensagem cantada também as ajude a ressignificar a sua vida e compreender a respeito do Evangelho. Então, uma igreja missional é uma igreja que faz esse exercício o tempo todo, de perguntar como que, em missão, nós podemos contribuir com a graça e contribuir também com a comunicação eficiente da mensagem do Evangelho. Ok? Bom, gente, aqui eu elaborei, a partir de algumas literaturas, de autores como Keller e também Lindório, o que a gente poderia descrever ser uma igreja que tem características missionais. E, repito, ao olhar para elas, a gente vai também percebendo que tipo de liderança é necessário para esse tipo de igreja. Ok? E lembrando que esse tipo de igreja não está circunscrito à igreja ABC. Esse movimento de igreja missional é um movimento que é indistinto, apesar de que há igrejas que se autodenominam igrejas missionais. É um movimento distinto, mas também um movimento próprio também. Existem igrejas que assumem esse movimento e dizem, esse movimento é apenas nosso, né? Esse movimento é nosso. Como eu tenho falado para vocês, que o termo missional quer levantar para nós a questão da missionalidade, da importância da igreja se envolver de forma missionariamente com o mover de Deus, o que Deus está fazendo no mundo. Então, nós entendemos que este termo missional não é propriedade exclusiva de um grupo, mas também da Igreja de Cristo. Ok?